O meu propósito com essa apresentação é que você entenda como é importante formar uma carteira de investimentos que te gera renda passiva constante para poder preservar o seu poder de compra e também a sua qualidade de vida na aposentadoria. Você vai aprender a investir aqui de forma simples, segura e eficiente. Como esses empreendedores que seguiram o método aqui através da mentoria ou do próprio curso como alunos, começando com aportes aqui de R$250 e já tendo retorno aqui no próprio mês e aumentando aqui. Tem aporte 977, carteiras de mais de 60, 90, 100 mil, 200, 300, 400, passando até de R$1 milhão aqui. E a tendência é só aumentar mais, com os aportes e com a rentabilidade. Assim como você que está vendo esse vídeo, eu também sou empreendedor e sei dos problemas que a gente enfrenta no nosso negócio. Então todo empreendedor aqui corre risco diariamente. Quais são esses riscos? Risco com clientes, risco com fornecedores, risco com funcionários. Mesmo você pagando tudo certinho, os encargos, você ainda pode receber uma ação trabalhista. Risco aqui do negócio passar por dificuldades, risco de assalto e roubo, principalmente se você tem uma loja, um comércio visado, né? E risco de quebrar e perder todo o capital investido. Mas uma das coisas que você deve analisar é que o maior risco é o empreendedor que depende só do INSS. Nós vimos várias medidas aí que o governo já tomou e vai tomar para frente, aumentando a idade das pessoas, né, que ainda terão que trabalhar, e provavelmente diminuindo o valor que nós vamos receber do INSS. E por que isso acontece, Vinícius? Porque você contribui aqui com o mínimo para a sua aposentadoria. Um exemplo, o MEI contribui com o salário mínimo. Mesmo arrecadando um valor maior, quando chegar lá na sua aposentadoria, ele vai receber um salário mínimo de benefício. Também porque não se preocupa aqui com o seu futuro financeiro. Mais gasta do que guarda e investe o dinheiro para poder arcar com suas despesas e manter o seu padrão de vida, né? E o poder de compra lá na aposentadoria. Coloca bens materiais e outros gastos aqui como prioridades. Você vai comprar casa, você vai comprar carro, quer colocar o seu filho na melhor escola, plano de saúde e tudo, porém você não se prepara para isso. Que depois vai ficar a despesa e você não tem aquela receita para poder complementar lá esses gastos. E aqui não sabe qual será o valor da sua aposentadoria no futuro. No caso do empreendedor investidor global, isso não acontece. Ele mantém o padrão de vida e o poder de compra aqui na sua aposentadoria. Ele consegue viajar, ele consegue manter o padrão do carro, o poder de compra das coisas que ele estava acostumado a comprar, como carne, bebidas, comida, consegue ter sua casa, as despesas, tudo certinho. E como é que ele faz isso? Através de uma carteira aqui de investimentos. Essa carteira gera renda passiva constante para ele poder honrar esses compromissos financeiros. Então, aquele valor que ele contribuiu no INSS, ele vai receber isso aí. Não sabemos quanto é e como é que o governo vai pagar, porém, essa carteira aqui ela vai suprir a necessidade financeira das despesas que ele já tinha aprovisionado. Estabilidade aqui e previsibilidade dos investimentos. Então você não investe só no mercado, você abre aí para o mercado brasileiro e principalmente global, mercado americano, europeu, asiático e vários outros. Preserva aqui o poder de compra na aposentadoria, pode sair para comer em bons restaurantes, viajar para bons lugares e ter aquela condição de vida já preparada e provisionada há muito tempo. Forma um patrimônio aqui financeiro sólido, além de ele poder usufruir, também a família, né, ter uma boa qualidade de vida e ainda passar para os herdeiros, caso for aí a intenção da pessoa aqui como empreendedor. E não depende financeiramente do INSS ou dos filhos e familiares na sua aposentadoria. Conheço vários casos aqui, infelizmente, de pessoas que hoje têm uma renda muito restrita e têm que ter ajuda aí dos filhos ou de outros familiares aí para poder sobreviver. Não é nem viver mais, é sobreviver porque tudo está aumentando demais. Então você perdeu aquele poder de compra, né? E isso deve ser feito com essa carteira, você não vai ter problema nenhum. O principal ponto da diferença do valor acumulado da carteira de investimentos sugerido pelo método LFAT está em cima aqui do seu custo de vida desejado. Então vamos usar como exemplo o início da sua carreira profissional, onde você tem um número de clientes reduzido, com o tempo você vai aumentando, aí resolveu constituir família, veio os filhos, trocou de casa, uma casa maior que dá mais despesa, comprou um carro maior, mais caro, começou a viajar para o exterior, para vários lugares aí do país, né? Adquiriu bens materiais bem mais caros. Então, tudo isso aqui teve que ter uma correção do valor da sua renda e também a própria inflação. O governo tem uma meta anual de inflação para corrigir os preços. Então, corrige o salário mínimo, vai corrigir a parte da alimentação, né, básica, como arroz, feijão, o próprio pão
e uma série de outros produtos. Isso aqui, se você não fizer, você vai ter sérios problemas financeiros. E o erro principal que eu vejo os próprios empreendedores cometendo é com a contribuição aqui para o INSS. Então, vamos dar um exemplo do microempreendedor individual, contribui com um salário mínimo. Se ele tem lá uma renda que ele tira para ele de R$4.000, quando ele se aposentar, vai receber um salário mínimo. Não paga as contas que ele tem mensalmente. Ou qualquer outro profissional, né? Pode ser um lojista, pode ser um dentista, um médico, um terapeuta, um psicólogo. Se ele tem uma renda maior aqui e não faz o complemento dessa renda, quando se aposentar, que ele é obrigado a contribuir para o INSS, ele vai ter uma renda muito menor e provavelmente não vai conseguir parar de trabalhar. Eu quero que você analise esse gráfico aqui, elaborado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relacionado à população brasileira. Então, em 1980, nós tínhamos um número de nascimento aqui bem maior, que é essa parte amarela. Pessoas ativas aqui que estavam trabalhando e contribuindo para o INSS supria a necessidade dos idosos, que é essa parte verde aqui. Em 2020, diminuiu o número aqui de nascimentos, o número de pessoas ativas aqui aumentou e também aumentou o número de pessoas idosas. E já estamos enfrentando nessa década um problema sério aí da Previdência, onde ela tem uma arrecadação menor do que o próprio gasto que ela está tendo. E aqui a coisa só complica, né? Em 2060, nós temos essa figura aqui, que não dá nem para descrever o que é, porém com um número de nascimentos bem menor, pessoas ativas também diminuiu, e o número de idosos, principalmente mulheres, bem maior. O que pode acontecer aqui? Aumentar a idade das pessoas para se aposentar e também diminuir o valor que vai ser pago, independente de quanto é que você contribuiu, se contribuiu para o teto ou não. A conta não fecha, não tem como arcar com toda essa despesa aqui. Eu peguei como exemplo esse caso aqui que não tem o ponto de equilíbrio de receita e despesa. Vamos supor aqui que você tem uma despesa lá na sua residência, com a sua família, de R$4.000. E você está contribuindo com o INSS de R$2.000. Quando se aposentar, o que é que você vai fazer com essa diferença de R$2.000 aqui, se você não teve uma previsibilidade de investimento, ou seja, de uma outra renda para complementar essa que você tinha? Por isso eu reforço que você não dependa somente do INSS na sua aposentadoria. Veja essa publicação aqui do site da UOL, onde ele diz que a fila do INSS chega a 7 milhões de pessoas. Pedi aposentadoria há 1 ano e não recebi. Não sabe quando vai receber, quanto, como é que vai ser pago isso aqui, continua trabalhando na idade que mais precisa, né, que é a aposentadoria aí, não vai ter uma previsibilidade de ganho dessa renda. Então a pessoa ela fica na dependência do governo. E outro problema também são os empreendedores aqui que não têm um planejamento financeiro, né? O site aqui Poder 360 registrou que 65,8% dos trabalhadores autônomos estão na informalidade, diz IBGE. Não estão contribuindo, não estão guardando, as despesas são altas e lá na idade que mais precisa não vai ter nenhuma renda para poder arcar com as despesas pessoais. Fica bem claro, a conta não fecha. Se você tem mais despesa aqui do que as receitas que você vai receber lá na aposentadoria do INSS, duas coisas vão acontecer. Você vai perder o poder de compra dos mesmos produtos que você adquiria e também sua qualidade de vida vai diminuir. Você vai ter que talvez se desfazer de algum bem ou continuar trabalhando até quando não se sabe para equilibrar essas despesas aqui e honrar com seus compromissos financeiros. Com o método LFAT, você vai aprender como fazer esse equilíbrio aqui das receitas e despesas, principalmente lá na sua aposentadoria. E você pode até antecipar isso, né, sua liberdade financeira, com a correção do aporte. Aumentando o aporte, você diminui o tempo lá que você precisa contribuir. Então, você como empreendedor é obrigado, né, a pagar o INSS, se você for microempreendedor individual, ou autônomo, ou micro pequeno empresário. A sua carteira aqui de investimentos, que você vai montar de uma forma simples, segura e eficiente, vai te dar esse complemento de renda e até maior do que você já precisa, para honrar aqui com os compromissos lá e as despesas da sua casa, carro, compras, viagens e tudo mais, tanto para você quanto para sua família. É nessa parte que a gente tem um ponto de equilíbrio das receitas e despesas. Então vamos analisar esse gráfico aqui. Se você tem uma despesa aqui de R$4.000, a partir do momento que você contribui, né, como profissional lá para o INSS, uma renda aqui de R$2.000, e aí montou uma carteira de investimentos que te gera uma renda de R$3.000. As suas despesas são 4, vai ainda te sobrar R$1.000 para poder ir reinvestindo e aumentando cada vez mais o seu patrimônio. Aqui a conta fecha. Você pode estar se perguntando, será que isso funciona? Aqui está o print da tela de um dos alunos que seguiu o método LFAT.
Ele teve o primeiro aporte lá dos seus investimentos no valor de R$ 250 e no primeiro mês aqui de abril para maio de 2024 já teve um retorno de R$ 9,37 na carteira e ele continuou fazendo esses aportes. Utilizando os simuladores do método LFAT, nós chegamos aqui ao valor do primeiro aporte conforme o custo de vida desejado pela pessoa. Então ele tem aqui 30 anos, R$ 250 para investir, vai investir por mais 30 anos, 360 meses, uma taxa aqui do mercado de 9% ao ano, acumulando um patrimônio de R$ 461.368,51. Porém, com o efeito bola de neve que está dentro do método, esse patrimônio vai aumentar para R$ 811.667,30, com uma renda dos investimentos passando de R$ 6.000 aqui. E isso acontece principalmente por corrigir o valor do aporte com a inflação. Para quem é esse produto, o método LFAT? Profissionais liberais aqui que empreendem tanto no CPF quanto no CNPJ. Vou citar alguns exemplos aqui para nós analisarmos. Terapeuta, o psicólogo, dentista, médico, nutricionista, personal trainer, biomédico, fisioterapeuta, advogado, enfermeiro, fonoaudiólogo, veterinário, engenheiro de modo geral, os arquitetos, administradores, contadores, síndicos profissionais, corretores de imóveis aqui, paisagistas, etc. São vários profissionais liberais. Vamos falar aqui dos autônomos também, né, que empreendem no CPF ou CNPJ. Então, como os profissionais de marketing, né, muitos estão dando mentoria, consultoria, vende curso, vende e-book, desenvolvedor aqui de software, né? Professor particular, organizador de eventos, coach, cuidador de idosos, babá, editores de vídeo, social media, escritores, analistas de sistemas, vendedores, fotógrafo, maquiadora, decorador, etc. São vários aqui os autônomos aí que a gente precisa do trabalho deles, né? Prestadores de serviço e microempreendedores individuais, né? A gente tem uma demanda constante nisso aqui, principalmente como eletricista, jardineiro, piscineiro, diarista, né, que vai fazer a limpeza da nossa casa, serralheiro, vidraceiro, barbeiro, manicure, cabeleireiro, esteticista, decorador de eventos, manutencista, pintor, instalador de equipamentos elétricos e hidráulicos, montador de móveis, confeiteiro, artesão, estofador, higienizador de estofados, etc. Micros e pequenos empresários aqui, né? Comerciante e lojista, pode ter de autopeças, material elétrico, restaurante, produto de beleza, loja de roupa, loja de calçado, loja de perfume, móveis, barbearia, mercearia, lava-jato, tem vários aqui, né? Esmalteria, clínica de estética, né? Clínica de fisioterapia, estúdio de pilates, academia, pet shop, um mercado bilionário aqui, né? Tanto de tosa, de venda do produto. E os fabricantes de produto, de modo geral, de roupas, calçados, móveis, brinquedos, serralheira, etc. Janela, tudo, né? Porta que a gente precisa. Para quem não é esse produto aqui? Para pessoas e profissionais que trabalham somente como empregados, CLT. Então, se você está lá numa empresa, tem sua carteira assinada, tira seus 30 dias de férias, 13º. Então, esse método aqui não é para você. Tem gente que é empregado e é empreendedor. Esse aí serve para você. Também não serve para empreendedores que não querem mudar o seu comportamento financeiro. Então, se você está fazendo do seu jeito, acha que assim está te dando resultado, que está tudo certo, não tem problema nenhum. Você não vai perder o seu tempo conosco e nem a gente vai dedicar a algo que você não queira. Também não é para empreendedores que acham que aprender sobre finanças aqui é perda de tempo, né? E eu provo para você que é o contrário. A liberdade financeira você vai conquistar a partir do momento que você tem aporte de dinheiro e o tempo trabalhando para você. Então, você aprendendo isso, você vai ver que aquele sistema vai trabalhar a seu favor. O dinheiro vai trabalhar para você. E para aposentados do INSS também que não tem interesse, já estão lá com a sua vida resolvida, então o método não serve. Então, o que quer dizer método LFAT? Liberdade financeira igual aporte de dinheiro mais tempo. LFAT. Grave bem isso na tua memória. Para você poder atingir o seu objetivo, você tem que fazer aporte de dinheiro mensal e usar o tempo a teu favor para que essa carteira de investimento ela cresça e gere lá aquela renda passiva constante todo mês. Então, o que você vai conseguir com esse método? Planejar aqui sua liberdade financeira de forma descomplicada e rentável, ou seja, nós temos o passo a passo aqui para que com poucos cliques você tenha todos os cálculos lá para você poder fazer esses ajustes e uma metodologia aqui de fácil entendimento para formar um patrimônio sólido e rentável. Então, não adianta você só ter dinheiro se você não sabe o que fazer com esse dinheiro a não ser gastar. Você tem que saber fazer com que aquele dinheiro te gere frutos, né? Te gere renda lá constantemente.
Reforço contigo que nós temos o módulo bônus, aonde você vai poder fazer a viagem dos seus sonhos com pontos e milhas, né? Você vai ter um passo a passo para ter o vínculo lá com a sua instituição bancária ou com a sua corretora de investimentos, focar nos gastos, focar nos investimentos, nas receitas e ali gerar, né, essa parte de pontos e você usufruir com a sua família ou sozinho, filhos e esposos, aquela viagem tão desejada. Você pode passar pelos 7 primeiros dias aqui do treinamento com muita intensidade para poder organizar aí sua vida financeira, né, a partir desse momento. Se você acha que a metodologia não deu certo para você, não tem problema nenhum. Nós reembolsamos 100% do valor que você investiu. Mas uma das coisas que eu quero dizer do fundo do meu coração é que você não desista. Programe a sua liberdade financeira e tenha uma qualidade de vida muito boa como eu e vários outros empreendedores e investidores aí estão tendo. Você chegou até essa fase e viu como é importante formar uma carteira de investimentos que te gere renda passiva constante, sem depender lá do seu trabalho, do seu negócio e muito menos somente do INSS. Então lá na frente você vai ter poder de compra e qualidade de vida na sua aposentadoria. Então não deixe para mais tarde o que você pode resolver agora. Quero alcançar a minha liberdade financeira? Clique no link abaixo e acesse a nossa primeira aula. Te vejo lá no método LFAT.